Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe Rossi e hoje eu vou dar continuidade ao nosso vídeo sobre TCC, sobre a monografia. Bem, no primeiro vídeo nós tratamos acerca do tema e da problemática. No segundo, de uma estruturação básica de 3 capítulos, onde coloca-se historicidade, os fundamentos históricos, os fundamentos de validade e, por fim, a resposta da nossa problemática. Mas ainda há algumas dúvidas, né? E dentre elas, há uma pequena dica, na verdade, bem rápida, de como fazer a escrita, de como organizar a escrita do meu TCC. Bem, eu particularmente gosto de fazer assim. Eu coloco um capítulo. Então, por exemplo, capítulo 1. Lembra que a gente está falando da nossa historicidade? Então, vamos falar da origem de alguma coisa, da evolução normativa acerca do direito de família. Pronto. Então, a evolução normativa acerca do direito de família. Esse é o nosso capítulo 1. Digamos que a nossa problemática seria a viabilidade constitucional da multiparentalidade. Enfim, seria uma problemática. E eu coloco da evolução do conceito de família, da evolução do conceito de família perante o ordenamento jurídico, evolução da família ao longo do ordenamento jurídico. E aí, é super interessante que tu tenhas noção que a primeira redação, o primeiro parágrafo do seu capítulo, ele é muito importante. Ele é muito importante porque, basicamente, é ali que o leitor vai despertar aquele interesse inicial. Ele vai ver que tu tens uma boa redação, que tu tens uma boa cognição, que tu és objetivo, e aí tu precisa fazer direitinho aquele primeiro capítulo. Aquele primeiro parágrafo. E qual é o intuito desse primeiro parágrafo? Ele é como se fosse um introito daquele capítulo. Então, o que eu sugiro é que aquele primeiro momento, aquela primeira fala, diga algo mais ou menos nesse sentido. Te imagina, nós estamos falando então da evolução do conceito de família perante o ordenamento jurídico, e aí o nosso introitozinho, como se fosse uma modalidade de prefácio, que você não vai escrever introito, prefácio, não. É só o parágrafozinho. Tu vais colocar algo mais ou menos assim. Com a evolução social, o direito passou a tutelar a sociedade com base na sua condição ou com base com base na adequação social. Assim, ao longo da evolução humana, buscou-se apresentar diferentes institutos para justamente atrair as necessidades que foram sendo derivadas. Ponto. O intuito desse capítulo é justamente mostrar a evolução jurídica na concepção de família ao longo das diferentes sociedades e as consequências que tais conceitos apresentaram até chegar ao presente período ou o período atual. Ponto. Esses 2 parágrafozinhos, esse momento inicial, ele vai trazer uma abordagem de que o que eu pretendo com aquele capítulo, o que eu quero ilustrar naquele capítulo e qual a importância daquele capítulo para o meu trabalho. Então, usa esse introitozinho, esse período inicial, para tu demonstrar justamente isso, a importância do que tu vais falar. Então, te imagina, comecei com um capítulo, fiz essa contextualização do que vou falar nesse capítulo, e aí eu vinha com um subtópico, e eu coloco assim, a concepção do direito de família no direito romano. E aí tu já delimitou ali a sociedade. Ou então, professor, eu tenho várias sociedades, eu vou colocar então vários tópicos pequenos. Não, às vezes tu pode colocar assim, do conceito de família na sociedade antiga. E aí tu vais colocando ali as modalidades, período hammurabiano, ateniense, espartano, romano. E aí mas coloca um subtópico. E aí depois tu vai colocando os períodos, vai determinando o que foi. Se tu tiver muita informação sobre um período, então divida um subtópico, digamos. O direito romano, ele traz uma abordagem enorme sobre o direito de família. Então tu tens ali a questão do pater familias, onde o homem, né, tinha um controle sobre vida e morte dos seus filhos, na verdade da família num todo. E tu vê que tem toda uma organização patriarcal. Então existem normas, existem muita coisa interessante para falar sobre isso, do conceito. Então tu pode usar Roma, e aí tu pode usar demais temas e acrescentando subtópicos, né, para determinar essas sociedades, inclusive chegar até no Brasil. E no Brasil, lembra das ordenações imperiais, né, aquelas que vieram de Portugal, e aí tem alfonsinas, manuelinas, só que a que teve maior incidência foi ordenações filipinas, Código 16 e 2002. Então ali tu consegue já delimitar o objeto quando for falar até do próprio Brasil. Só que aí, às vezes a tua dúvida é, professor, e quando eu sei que tá bom? Quando eu sei que é o suficiente? Será que eu não estou falando demais? Então, como eu disse, o TCC não tem um condão de criar uma tese ou exaurir uma temática. Então é importante que tu faças
uma relação cognitiva lógica. Se tu está querendo falar de família, exatamente sobre as hipóteses de constituição da família, vá naquelas sociedades ou busque temas, busque ali os seus livros, sua base doutrinária, onde existe realmente informações para te dar esse interesse. Então, o direito hebraico, família patriarcal, o direito hammurabiano, hipótese de adoção, vai exatamente aonde tu consegue achar com maior evidência aquele instituto. E professor, e se eu não achei sobre o período antigo, o que é um pouco difícil, mas digamos que tu quer fazer uma abordagem sobre o instituto normativo dentro da sociedade brasileira, é possível? Com certeza. E aí tu vai lá e consegue colocar, e aí tu faz essa distinção sobre as ordenações imperiais, e aí coloca o código de 16 e depois o código atual. Então isso daí é muito importante, que tu tenhas uma base, porque lembrando, como já disse, quando tu quer atacar um fundamento atual, tu precisa saber da origem dele. Então, por que que hoje ele é assim? Ah, porque teve diferentes evoluções. Por que que uma resolução do CNJ fala sobre o casamento homoafetivo? Ah, não, é porque justamente está fazendo uma questão de uma interpretação sobre uma temática constitucional, né, de proteção. Então, te imagina, e por que que a Constituição fala isso? Ah, por isso, porque na época que ela foi editada, era assim a família. Ah, então eu consigo desconstruir aquela ideia. E aí lembra de Alexis, né? Alexis, que é genial quando ele fala do livro da teoria da interpretação argumentativa. E aí ele diz sobre os pilares da interpretação da norma, fala tanto da interpretação subjetiva quanto objetiva. É um livro que eu sugiro a todos vocês. E aí é importante que saiba, então, organizar os capítulos, organizar os subtópicos, para que, ao fim, ele tenha um nexo, né? Ele tenha uma certa lógica. Agora, acabou por aí? Não. Então, começamos o nosso capítulo, falando do capítulo. Depois nós temos esses 2 parágrafos, não é bom que se estenda muito, no máximo 13, mas mais curto, uma forma mais objetiva para falar o que vai ser abordado, qual a importância, a relevância daquilo, os subtópicos para demonstrar exatamente essas evoluções, e o último parágrafo, ele também é um parágrafo-chave. Esse parágrafo-chave, ele vai trazer justamente a importância do próximo capítulo. Então ele vai fazer uma abordagem que, digamos que nós chegamos então no nosso Código de 2002, no caso do direito de família, né? E aí, ao fim do Código de 2002, aí você fala, o Código de 2002 trouxe a primazia da defesa sobre o Instituto Familiar, assim, assado, conforme será abordado no capítulo seguinte, quanto da análise da jurisprudência e dos dispositivos em sua individualidade acerca do tema. Ponto. Então, te imagina que esse último parágrafo, ele foi uma corda puxando já o próximo capítulo. Isso é muito importante para deixar a nossa cognição, para fazer exatamente essa nossa reta acerca do formação do nosso trabalho, do TCC. Beleza? Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nosso vídeo aí explicando um pouquinho mais, né? E qualquer dúvida, questionamento ou então sugestão, deixe aí nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.